Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Muito bem. Nós estamos num tempo de reflexão sobre um tema que é a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre isso já há alguns domingos. E o nosso ponto de partida, o texto áureo nosso é João 16:7. Nós não vamos lê-lo agora, mas João 16:7, Jesus despedindo-se dos seus discípulos, dos seus amigos mais próximos, diz a eles o seguinte: eu lhes digo a mais pura verdade. O que eu vou dizer a vocês agora é muito verdadeiro, e ele insiste nessa ideia de verdade, porque parece que talvez não ia soar como muito verdadeiro assim para os seus discípulos, né? Ele olha para os seus discípulos e diz: olha, o que eu vou dizer para vocês é a mais profunda verdade. Preste atenção, é necessário ou é melhor que eu vá. É melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Veja a ideia de Jesus sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele olhava para esse tempo pós sua ascensão como um tempo melhor para a vida da sua igreja, porque o Espírito Santo viria. Diga comigo, é melhor. Então o Senhor pensa dessa forma, e nós estamos pensando naquilo que estamos chamando de era do Espírito, ou tempo do Espírito Santo, como esse momento posterior a Pentecostes que a igreja está vivendo nesse tempo. E eu gostaria de chamar você então, para nós pensarmos um pouco a partir de 1 Coríntios capítulo 6. Agora sim, por gentileza, abra sua Bíblia comigo. Você que está nos visitando aqui, nós estamos no estudão bíblico e a gente não está colocando nenhum texto na tela, exatamente para as pessoas abrirem as Bíblias, folhearem, não é? E a gente ter essa hora assim de EBD pura. Por falar nisso, quantos trouxeram a Bíblia física? Que deixa eu só ver a sua Bíblia física. Levanta ela assim, bem alta assim. Ok, muito bem. E quantos trouxeram a Bíblia na nuvem, ou no seu iPhone, no seu smartphone? Também levanta ela aí também. Muito bem, esses dias um amigo meu foi pregar, ele fazia num velório de um senhor de 80 anos. E ele chegou só com o smartphone dele lá, a esposa dele deu aquela cutucada nele, falou assim: cadê a sua Bíblia física, meu filho? Não é? E aí ele só tinha o smartphone dele, ele falou: olha bem, eu tenho 30 Bíblias aqui dentro no meu iPad, mas deixa eu ficar aqui tranquilo com elas. Bom que você está com a sua Bíblia física ou com a sua Bíblia virtual aí, o importante é que você folheie ela bastante comigo, nós vamos ler alguns textos juntos, e eu gostaria de chamar você para esse momento, a gente fazer essa leitura em pé. 1 Coríntios capítulo 6, primeira carta aos Coríntios capítulo 6. Então vamos ficar em pé um instantinho, depois você vai sentar e você vai ficar assentado o tempo todo. Antigamente, os nossos pastores diziam que a gente ficava em pé em reverência à palavra de Deus. Em reverência à palavra de Deus, nós vamos ficar em pé nessa hora. 1 Coríntios capítulo 6, já disse os versículos? Não? Não acredito. 19 e 20. Leia silenciosamente aí, porque nós vamos ler em voz alta e todo mundo junto. Então já dá a sua lida aí para ficar tudo pronto. Muito bem, 1 Coríntios capítulo 6, você que está em casa também, por favor, abra a sua Bíblia, leia conosco, para você não ficar assistindo o culto daí, mas culto a gente não assiste, culto a gente entrega e participa, então participe também daí de onde você está. 1 Coríntios 6, 19 e 20, diz assim, a santa palavra do Senhor, 1, 2, 3 e já. Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Eu peço a você que ore. Ore por todo mundo que vai ouvir. E ore por quem vai falar. Mas eu queria pedir para você orar assim num tom que você ouça. Ore alto assim, no jeito que você ouve. A pessoa do seu lado pode, inclusive, se quiser concordar com a sua oração. Pode fazer isso? Aí atrás, lá na galeria, aí na sua casa, no sofá da sua casa também. Uma oração que seja ouvida. Isso, faça isso. Muito bem.
vida livre para anunciar a tua verdade nessa hora. Espírito Santo, o Senhor que já está aqui, promove o seu convencimento em cada vida, em cada coração. Enche-nos de uma graça nova, de uma unção nova. Manifesta a sua glória aqui no nosso meio. Repreende toda a obra das trevas. Cura os enfermos. Deixa a sua verdade entrar em nossas mentes de maneira libertadora. Ó Pai, a tua palavra diz que ela é o martelo que destrói a rocha. Então destrói rocha de incredulidade, de engano no nosso meio, Senhor Deus, de religiosidade vazia que aprisiona a mente. Vai destruindo pelo poder da sua palavra toda a força do pecado, do engano nas nossas mentes e nos nossos corações, para que um povo do Senhor se levante curado, sarado, para avançar e cumprir os propósitos do Senhor para as nossas vidas nesse tempo. É a nossa oração em nome de Jesus. Diga um amém bem alto aí onde você está. Amém. Antes de você se assentar, cumprimente a pessoa que está atrás de você, por favor, e vê se você fica sabendo o nome dela. Isso. Pergunta o nome aí, por favor. Muito importante. Muito bem, assim que você fizer isso, pode se assentar. Muito obrigado. Ei, gente, nessa série que nós estamos observando, nesse estudão bíblico que nós estamos fazendo, nós chegamos há 2 domingos atrás nessa ideia da intimidade com o Espírito Santo. Diga comigo, intimidade com o Espírito Santo. E a tese a ser defendida, a ideia a ser defendida é que essa intimidade parte da presença. Não é? O Espírito Santo, segundo esse texto que você acabou de ler, e esse texto aí é a mais pura verdade, porque ele é a palavra de um Deus vivo e verdadeiro. Esse texto diz que o Espírito Santo tem um santuário. Ele tem um templo, uma habitação. E qual é, segundo esse texto aqui? A pizza não é agora. Entendeu? E os seus problemas, deixa eles lá fora um instantinho. Não é? Mantenha sua mente aqui. Esse é um momento de luta espiritual muito intenso. Pergunta direta, resposta simples, o texto está aberto. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem um santuário. E qual é esse santuário? Ok, diga assim, eu sou o santuário. Diz o texto isso, meu corpo é o santuário do Deus vivente. Quantos aqui creem nisso? Porque a palavra de Deus está dizendo isso, e ela não mente de forma nenhuma, e vai ela dizer algo tão especial, que o Espírito Santo está em nós, nosso corpo é santuário dele, porque ele nos foi dado da parte de Deus. Deus nos deu o seu Espírito para estar conosco, e ele vai falar algo ainda tão maravilhoso, que nós não somos de nós mesmos. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, ele tem alguns detalhes a serem observados. Porque, sim, você precisa cuidar bem do seu corpo e ele precisa ser muito respeitado por todo mundo. Agora, você precisa entender que se você entregou a sua vida a Jesus, o seu corpo pertence a quem? A Ele. Aliás, o texto bíblico diz isso, que você foi comprado. Aliás, o texto bíblico diz que alguns foram comprados. Não é? Quem se rende a Jesus, quem se entrega a Jesus, quem se submete a Jesus Cristo, e essa igreja aqui, esse ajuntamento aqui, nós somos desafiados a rever a nossa relação com Jesus Cristo, porque infelizmente muitas pessoas adentram esses templos, sentam, levantam as mãos, até dão uma oferta, mas não têm a autorização para dizer que nasceram de novo. Elas simplesmente estão cumprindo alguns rituais religiosos que lhes parecem mais aceitáveis ou agradáveis. Entretanto, a palavra de Deus diz algo muito poderoso. Ela diz que se você não nasceu de novo, você não vai ver o reino de Deus. A palavra de Deus diz que se eu não nascer de novo, eu não sou filho de Deus. Essa é a grande questão. Na minha e na sua vida, não é o quanto eu pratico religião, ou qual é a minha religião, mas para eu ver o Senhor face a face e andar com Ele, eu preciso ter a certeza que o sangue dele me comprou, e eu agora pertenço a Ele pelo novo nascimento. O texto bíblico diz que se fomos comprados por bom preço, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo, e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós.
Isso deveria trazer alegria para o meu e para o seu coração, porque o fato do Espírito Santo estar dentro de pessoas significa que a minha vida e a sua vida pode ter outras cores. Eu não estou dizendo para você que não vai ter lutas, não estou dizendo para você que não vai ter enfermidades, não vou estar dizendo para você que não haverá dissabores. Mas estou dizendo para você, pela palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, é que a vida do crente ela pode ter outras cores, outros sabores, outro nível de influência, outros níveis de impacto, outras realizações. Diga comigo, realizações, novos sonhos. Eu achei tão bom agora alguém orando por sonhos. Às vezes, se alguém perguntasse para você qual é o seu sonho, e daí você crente, vindo à igreja, dando oferta, não tem sonho. Ou às vezes seus sonhos são presos a essa vida tão aqui, tão agora. Mas eu quero dizer para você que o fato do Espírito Santo estar dentro de alguém, isso possibilita que ela tenha novos sonhos e principalmente viva uma vida de santidade crescente. Diga comigo, santidade crescente. Irmãos, veja esse texto. Esse texto diz que o Espírito Santo está dentro daqueles que foram comprados por Jesus Cristo. E, portanto, se o Espírito Santo, que é o Espírito que criou o universo, que pairava sobre a face das águas, como a Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, se o Espírito Santo é aquele que ungiu Jesus Cristo de Nazaré, para que ele curasse os enfermos, expulsasse os demônios, ressuscitasse os mortos, se o Espírito Santo é aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, está dentro de alguém, o potencial é indizível. Eu queria que você, nesses dias, e a minha oração por você, e por mim, e por essa igreja, é essa, porque nós estamos falando disso há algum tempo, mas se isso não descer para o nosso coração, se isso não fizer a gente suspirar, se isso não disser para nós, yes, isso tem a ver comigo, a vida não muda. Um Deus invencível, irmãos, um Deus amoroso, um Deus todo-poderoso, habita o coração do mais frágil ser humano que se rende a Ele. Tem alguém aqui que já se rendeu a Jesus Cristo? Se essa é a sua realidade, a palavra de Deus afirma que o Espírito Santo está aí, bem aí. Por favor, nós vamos fazer isso algumas vezes, essa chatice, eu sei que é horroroso, mas você vai me ajudar hoje, é só hoje. Talvez domingo que vem também. Mas diga para a pessoa que está do seu lado, o Espírito Santo está aí dentro de você. Dentro. Portanto, a gente deve levantar a nossa cabeça. Nós deveríamos mudar a nossa postura. Nós deveríamos resistir a Satanás que quer manter a gente preso no nada. Infelizmente, os nossos bancos das igrejas são cheios domingos após domingos de pessoas, e às vezes nós estamos com a vida presa no nada. Sem realização ministerial, sem avanços espirituais, sem orar em línguas estranhas, sem interpretar, sem profetizar, sem fruir nos dons do Espírito, amarrados às vezes num tempo, no aqui e no agora, porque Satanás tem nos mantido presos na incredulidade e nesse mundo, e o Espírito Santo está bem dentro da gente. Às vezes nós estamos presos a pecados e práticas e sendo vencidos por determinadas situações, mas o Espírito Santo está bem dentro da gente. E a grande que nós começamos a conversar há 2 domingos atrás, se o Espírito Santo está em nós, por que tanta tristeza então? Por que os crentes se divorciam? E agora o índice do suicídio cresce no meio da gente, como de tantos outros. Por que uma apatia espiritual? Por que tanta falta de fruto espiritual? Por que tanta falta de avanço profissionais, relacionais, ministeriais? Se o Espírito Santo está dentro da gente e o potencial é tão grande, por que tanta timidez? Por que nós não chegamos no supermercado, na barbearia, lá no seu cabelo, na sua cabeleireira, ou na universidade, com um sorriso estampado nos olhos e no rosto, pelo simples fato de que o Deus dos céus e da terra fez de mim o seu trono, está bem dentro de mim? Por que isso não flui de nós? Por que uma congregação como essa, e a grande maioria, não evangelizou ninguém no último ano? Último ano.
E eu fico pensando nisso, estava falando isso hoje com a igreja matutina. Não é? Nossos assentos estavam todos cheios, tanto aqui embaixo e boa parte lá em cima também. E pensando com os irmãos, se o Espírito Santo está dentro de mim, por que eu não tenho prazer tanto assim na oração? Eu prefiro uma série. Se o Espírito Santo está dentro de mim, por que é tão difícil às vezes levantar as mãos no louvor ou expressar gratidão e honra ao Senhor? Por quê? Por quê? Bem, e aí começamos a explicar isso domingo passado, não é? 2 domingos atrás. O primeiro ponto é a descrença. É uma dó você não ter anotado, porque se você tivesse anotado, você já estava vendo aí o que a gente falou. Descrença. Foi falado disso. O problema meu e seu é que a gente não acredita muito. Há um desacordo entre nós. Há um desacordo entre nós e a santa palavra. A palavra diz uma coisa, mas eu não me rendo muito bem a isso. Diga comigo, descrença. Levante a voz, diga mais alto, descrença. Esse é o meu e o seu pecado. Deus diz uma coisa, e eu fico criando algumas dificuldades para aquele texto, para aquilo que o Senhor diz. Irmão e irmã, se você não está brincando de crente, se você é alguém que se rendeu a Jesus, se Jesus é o Senhor da sua vida, se você está querendo viver uma vida que agrade ao Senhor, o Espírito Santo de Deus está aí, porque Deus diz que Ele está e Deus não mente de jeito nenhum. Então, há um desafio para que eu e você creiamos nisso. Hoje de manhã usei uma ilustração para dizer algo interessante. Vocês estão vendo o meu braço direito? Ok. E ele está onde? Ok, ele está bem aqui, grudado nessa outra parte toda. Qual tipo de força eu preciso fazer para que o meu braço direito esteja aqui? Você está aqui, você está aqui, você tem que estar aqui. Você não pode estar em outro lugar. É assim? Ok. É uma coisa natural, porque é um fato. Meu olho esquerdo está onde? Isso mesmo, atrás do óculos, desse lado de cá. Que tipo de força eu faço para que ele esteja aqui e para que eu possa usufruir dele? Nenhuma. Irmãos, o Espírito Santo, ele está bem aí dentro, isso é um fato. Agora surge um problema sério. É que em determinadas circunstâncias, uma doença atinge um corpo. E o olho esquerdo está bem ali. Só que ele não está sendo mais, não pode ser mais utilizado. Há um problema que surgiu. Uma doença, uma enfermidade. O olho está ali, está até perfeito ali. Pronto, mas há um problema num nervo ou alguma coisa. Que apesar de estar ali, aquele olho já não produz tudo aquilo que poderia produzir. Da mesma forma, um braço direito, ou um braço esquerdo, ou qualquer outra coisa que você queira imaginar. O meu problema e o seu problema em relação ao Espírito Santo não é a sua presença, mas algumas doenças que obstaculizam a percepção e o fruir da sua presença. Você me entendeu? Ótimo. E nós pensamos no primeiro. O primeiro é descrença. Nós estamos dizendo aqui, o Espírito Santo está dentro de você. E aí a gente ouve isso, cara. E a gente não consegue nem um sorriso. A gente ouve isso e parece que a gente se acostumou com essa ideia. E isso não gera um impulso. Isso não gera uma bravura. Isso não gera uma esperança. E eu quero desafiar você nesses dias, e vou insistir com você mais um pouquinho sobre essa temática, porque é necessário que eu e você creiamos nisso. Os céus e a terra vão passar, mas as promessas ou a palavra do Senhor vai permanecer para todo sempre, e essa é a minha bênção, essa é a minha herança. O Espírito de Deus foi colocado pelo próprio Deus dentro do crente, graças a Deus. A segunda doença que nós observamos, o segundo obstáculo que atrapalha as percepções de algo que está dentro de nós, e eu estou usando essa ideia hoje com você, é a desatenção. Pode levantar a voz e dizer bem alto, desatenção. O desinteresse. Quando falei sobre isso há 2 domingos atrás, Marcelo Lessa estava sentado aqui, eu usei o exemplo com ele. Hoje de manhã hoje ele estava no culto matutino. E o exemplo foi assim, se você anotou ou se prestou atenção, eu estou indo para Londrina amanhã e Marcelo Lessa vai me levar. 1h30 de viagem. E do lado dele, no carro dele, eu não troco uma palavra com ele. Eu não estou querendo saber da vida dele, dos sonhos dele, dos projetos dele. Nada, eu estou do lado da pessoa e não estou conversando com ela.
eu não a incluo, eu não compartilho. E essa é uma grande questão minha e sua, e nós falamos sobre isso de um pouco mais extensamente, é o meu desinteresse. Ouça-me, nós estamos aqui, nesse ambiente, o Espírito Santo está dentro de nós, e Ele está aqui entre nós. E às vezes nós vimos para um ambiente desse, e o nosso último interesse é percebê-lo. O nosso último interesse é adorá-lo. Às vezes nossa mente e os nossos costumes e as coisas que a gente pensa e tudo, elas vão entulhando as nossas fontes de percepção, e a gente não está atento ao fato de que o Espírito está aqui, eu posso falar com Ele, eu devo falar com Ele, eu devo adorá-lo. Tem alguém me entendendo aqui? Diga, eu estou te entendendo. Muito bem. E às vezes nós estamos vivendo com o Espírito Santo que foi enviado para ser o Paráclito. O Espírito Santo que, a bênção apostólica, lembra? Nós trabalhamos a ideia de comunhão, koinonia, que tem vida entrelaçada, que tem bênçãos, que tem intimidade, que tem proposta de gentileza e tal. Essa pessoa maravilhosa, que foi enviada por Deus para ser o nosso melhor amigo, não recebe a nossa consideração. Nós vamos fazer o nosso TCC, nós vamos fazer um negócio, vamos comprar, vamos vender, vamos entrar pela faculdade amanhã, vamos procurar bater as metas essa semana, enfim, uma série de outras coisas, sem trazer para mais perto ou sem compartilhar os pesos da vida com aquele que Deus enviou para ser o nosso melhor amigo. Diga comigo, meu melhor amigo. Ok? A gente deveria saudá-lo assim amanhã? Hoje, a hora que você sair daqui, você deveria dizer, o meu melhor amigo, que bom que o Senhor está comigo. É uma questão de manifestar interesse. Essa é uma doença que faz com que a gente perca o fruir com R, não é? Dessa presença que já está dentro de nós. Isaías capítulo 56, nós usamos esse texto aqui. O Senhor diz o seguinte, a palavra de Deus diz o seguinte, buscai o Senhor enquanto se pode achar. E o texto prossegue, invocai-o enquanto Ele está perto. O Espírito Santo está perto. O que Ele quer que a gente faça? Invoque-o, inclua-o. E esse é o segunda enfermidade que nós observamos, que vai gerando esse obstáculo para nós na percepção, a falta de atenção, a falta de interesse. Irmãos, que essa semana seja uma semana diferente para nós. Eu ouvi alguns testemunhos sobre essa série, e esses dias, não vou reprisá-los aqui, mas alguns deles me atraem e me chamam a atenção, porque são pessoas que estão voltando a fazer, começando a fazer algo que nunca fizeram. Vai parar a vida para falar, Espírito Santo, que bom que o Senhor está aqui. Eu quero me abrir para a sua amizade. Eu estou nesse momento de tanta tristeza, de tanta luta, de tanta dificuldade, estou nesse momento de tentação, e eu quero me voltar para Ti, meu melhor amigo Espírito Santo. Se nós fizermos isso essa semana, irmãos, eu queria garantir uma coisa para você, o culto de domingo que vem vai ser totalmente diferente, porque a gente chega aqui mais cheio dele, mais vazios de problemas e preocupações, não que eles deixam de existir, mas que eles deixam de ser o centro, porque alguém veio assumir o centro que lhe era devido, e a nossa atenção então está focada nele. Eu quero pensar hoje com você sobre a terceira doença, o terceiro obstáculo que me impede de perceber, de avançar na intimidade com o Espírito Santo, que é o pecado. Fale bem alto comigo, o pecado. Ok, e aqui falando de pecado, eu não quero falar do pecado ocasional. Eu não quero falar do pecado que deveria ser o tipo de pecado percebido na vida dos crentes, que é um acidente. Alguma coisa assim que não faz parte da vida. Eu não quero falar aqui hoje, e não falo do pecado, que são aquelas ofensas ao Senhor que eu já identifiquei na minha vida. E eu estou lutando com elas. E como é que o crente luta com as ofensas ao Senhor que ele já identificou? Confissão. Eu estou abrindo meu coração para o Senhor, falando, Senhor, não acredito que eu estou vivendo essa vida aqui, ou que eu fiz isso de novo, ou que eu falei aquele coisa. Senhor, olha aqui minha vida, me santifica, me purifica. Não estou falando desse tipo de pecado.
Pecado que eu estou agora lutando contra ele, que é confessando aos irmãos mais maduros, mulheres que podem ajudar, homens que podem ajudar, e a gente vai confessando então uns aos outros para que a gente receba a cura. Não estou falando dessas ofensas que eu já identifiquei na minha vida, estou lutando contra elas usando os textos bíblicos e a consagração, e crendo no amor de Deus e no perdão de Deus. Não estou falando desse tipo de pecado. Eu estou falando do tipo de pecado com o qual eu e você já não nos importamos mais. E eu quero chamar você para a gente pensar nisso. É aquela ideia perniciosa que entrou por nossas igrejas e se assenta conosco nos nossos bancos. É aquela falta de preocupação com uma vida que cresce em santidade. Diga comigo, crescer em santidade. Crescer em santidade. A palavra de Deus vai dizer para nós lá no livro de Hebreus que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quando o Senhor nos salvou, Ele nos colocou num ambiente numa posição de santos, de justificados, de regenerados. É uma posição espiritual. Só que essa posição de santos, ela não diz que está tudo resolvido. Eu sou declarado santo, portanto, sou um pecador que precisa ainda ser tratado e liberto e santificado até o fim da vida. Então, a santidade ela é posicional, ela é progressiva e um dia ela vai ser plena na volta de Jesus Cristo, quando a gente estiver transformado, pronto, não tem mais problema com pecado nenhum. Mas entre a minha salvação e a minha glorificação, eu tenho essa luta contra o pecado aqui nesse espaço todo. E muitas vezes, eu e você estamos desatentos à ideia de que Deus nos chamou para a santificação crescente. Diga em voz alta comigo, santificação crescente. Só um minutinho, a gente estava com um problema técnico, eu preciso só de uma ajuda. Alisson, você consegue me dar um pouquinho de retorno? Não? Não? Ok, obrigado. Nós estamos com um problema na nossa mesa e eu estou tendo que falar muito alto aqui para me ouvir e estou me gastando pouco porque estou com pouco retorno. Eu quero falar com você daquela fofoca sobre aquele parente que virou um hábito tão crescente na sua vida que você nem se importa mais se isso é pecado ou não. Esse tipo de problema que eu quero falar com você agora. Chamar a minha e a sua atenção para aquele comentário ruim sobre a igreja que a gente volta e meia faz. Sobre a célula, sobre aquela irmã, sobre aqueles outros irmãos lá. Aquela amargura, às vezes que nós vamos nutrindo contra os nossos governantes, e essas coisas todas. Uma coisa é orar por eles, como a Bíblia diz, outra coisa é ficar se amargurando o tempo inteiro. Eu falo desse tipo de comentários que nós fazemos, tão desnecessários, sobre a vida dos outros, o filho dos outros, a célula dos outros. E percebe que essas coisas vão ficando dentro de nós e elas viraram um hábito para nós. É esse tipo de pecado que eu quero falar com você, porque ele vai entulhando o poço, a fonte do Espírito Santo, impedindo que ela jorre de dentro de nós e a gente perceba toda a sua afinidade e a gente viva a intimidade que ele propôs para a gente. Eu quero falar com você da minha soberba, da altivez. Você imagina a gente fica às vezes andando com o nariz empinado. Vai morrer daqui a um pouco, vai virar pó, é isso que a Bíblia diz o tempo inteiro, mas a gente volta e meia fica se achando melhor do que os outros, porque tem um carro melhor, uma casa melhor, uma educação melhor, um título melhor, uma igreja maior, uma célula maior, e a gente vai lidando com essa estratégia satânica de nos manter diferentes de Jesus Cristo, o humilde carpinteiro de Nazaré, que é Senhor de todos e acima de todos. Eu quero falar com você do tipo de pecado da vida no pecado que tira a gente daquela ira que está dentro de nós, daquela brigaiada que faz a gente agredir as pessoas, às vezes no trânsito, da crítica exacerbada que nós temos. Eu quero falar com você daquela sensualidade no olhar e às vezes no vestir e no pensar que virou um estilo de vida. Uma mentalidade que às vezes a gente nem percebe mais, mas faz parte de nós, está aqui. Encarnou na gente. E nós não estamos percebendo que esse tipo de vida ofende o Senhor. Deus não nos chamou para ela. E ela nos quebra, às vezes, a intimidade com o Senhor. Eu quero falar da preguiça. Eu quero falar da glutonaria. Estava dizendo hoje para os irmãos de manhã que crente não bebe. Pelo menos não deveria. Agora come igual uns alucinados. Não é? E a gente até ri, até brinca. Não, a gente não bebe, mas a gente come demais.
Não, irmãos, percebe como a gente vai trazendo para a nossa vida determinados comportamentos que o Senhor diz que não agradam e nós não estamos nem aí. Nós decidimos, olhe para mim, Sião, por favor. Nós decidimos, às vezes, viver uma vida alheia ao Senhor. E isso, irmãos, é uma doença que quebra a nossa intimidade com Ele. Quebra. Ofende o Senhor. E a gente faz isso. Coisas que foram se inserindo em nosso dia a dia e que a gente nem percebe mais como uma ofensa ao Senhor que nos ama e o Senhor que nos salvou. Estava esquecendo de dizer aqui, não posso deixar de dizer isso. Eu estou falando daquela tentação que a gente acha que tem o controle sobre ela. Sabe aquela tentação que você acha que consegue manter uma distância segura? Ledo engana. Porque se você acha isso, irmão, lamento dizer, a tentação já conseguiu o objetivo dela. Esse estilo de vida, ele me priva do brilho, da cor, dos avanços, dos impactos que o Espírito Santo tem para produzir na minha vida e na sua vida também. Olhe para mim. Muitas vezes, muitos de nós estamos vivendo uma subvida espiritual, porque apesar do Espírito estar dentro de nós, algumas doenças e alguns obstáculos, entende, têm nos impedido de percebê-lo e de fruí-lo. Um deles é uma vida que pouco se importa com aquilo que Deus pensa e já estabeleceu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, diz algo poderoso. Eu não vou pedir para você a Bíblia comigo agora, mas vou ler para você. 1 Tessalonicenses 5, 22 diz o seguinte: fugir de todo tipo de mal. Por gentileza, diga isso para a pessoa perto de você. Nós precisamos fugir de todo tipo de mal. Quem nasceu de novo, quem quer honrar o Senhor, quem quer viver bem a vida e ter intimidade com o Espírito Santo, vai se afastar do pecado. Eu estou feliz. Esses dias estava recebendo alguns relatórios de algumas igrejas ao redor do mundo, onde a ideia pós-cristã chegou de uma maneira tão agressiva, onde o relativismo adentrou e dominou os púlpitos, onde falar sobre pecado é proibido. Louvado seja o Senhor, aqui ainda não. E nós estamos aqui chamando a nossa atenção, porque a palavra de Deus nos chama assim. Quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Tiago capítulo 4, versículos 4 e 5. Abra a sua Bíblia. Faça isso, não fique alheio. Movimente-se. Nós estamos num tempo de luta aqui e você me ajuda assim. Ô, gente, eu queria um aplauso para o Alisson, fazendo favor. Aplauda ele ali para mim. Muito bem, Alisson, obrigado. Nós estamos com a pane lá em cima e ele está se virando para me ajudar. Melhorou muito, irmão. Agradeço a você a gentileza. Tiago capítulo 4, versículo 5. Prontos? Vamos ler em voz alta? Me ajude aí. 1, 2, 3 e já. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Eu chamei você para ler comigo, mas eu saí lendo na minha versão, atrapalhei você, né? Tiago capítulo 4, certo? Versículo 4. Tudo bem? Agora nós vamos ler versículo 5. 1, 2, 3 e já. Muito bem. Esse texto aqui você precisa entender. Esse texto aqui é escrito pelo irmão Tiago, irmão de Jesus Cristo, um dos discípulos, não é? Aliás, alguém que se converteu a Jesus Cristo pós sua ressurreição. Agora ele é um dos líderes da igreja. Percebe que não é Pedro o líder da igreja, é Tiago, né, o líder da igreja. Pedro é uma das colunas ali. E Tiago agora está escrevendo essa carta para gente como nós, para crentes. E você vê como ele se dirige às pessoas de uma forma, às vezes assim, tão agressiva, não é? Meu Deus do céu, nunca mais vou voltar na igreja se alguém disser assim comigo. Infelizmente nós estamos nessa era assim, tão assim, de pessoas tão sensíveis. Mas aí o texto bíblico, sim. Tiago escreve para os irmãos o seguinte: adúlteros e adúlteras. E ele não está falando aqui num contexto das relações conjugais terrenas.
Ele está usando uma ideia veterotestamentária, porque era assim que o Senhor chamava Israel. Porque Deus era o Deus de Israel, só que eles adoravam Baal, Moloque e outras coisas todas. Então Deus os chamava então de adúlteros e adúlteras. O adultério aqui é aquela ideia de que é um flerte com as coisas que não agradam o Senhor. Adulterar é macular a forma original. E Deus está usando o apóstolo Tiago para dizer isso aos irmãos e irmãs daquela época. E esse texto reverbera ao longo dos milênios até nós. E veja o texto, ele diz o seguinte: gente, vocês não sabem que a amizade do mundo se constitui na inimizade contra Deus. Qualquer pessoa que quiser manter uma amizade com o mundo constitui-se, portanto, inimigo do próprio Deus. Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Nós já pensamos nisso esses dias, né? Começamos a série em alguns momentos dizendo que o Espírito que habita em nós tem anseio por nós. Ele nos deseja avidamente, intensamente. E esse Espírito que anseia por nós de maneira tão grande, ele olha para nós quando percebe que a gente está fazendo coisas que não agradam e nos adverte. Ele falou o seguinte: vocês foram salvos para serem amigos de Deus, portanto vão rompendo os laços de amor que vocês têm, de amizade que vocês têm com o mundo, porque isso é incoerente. A igreja de Jesus, ela está olhando para o Deus dela e querendo amá-lo intensamente e ser amigo e amiga dele de modo intenso, porque essa é a grande proposta de Deus para nós. Você percebe que Deus tem uma proposta para você, ser seu amigo. Essa é a ideia de Deus para mim e para você. Alguém aqui poderia indicar o nome de um ou dois bons amigos assim que você tem? Levanta a mão só quem tem um ou dois bons amigos. Levanta a mão, poucos, né? A grande maioria não tem ou não quer revelar. Levanta a mão só quem tem 2 ou 3 bons amigos. Ótimo, muito bem. Ok. Deus é muito melhor do que eles. Muito mais capaz. Muito mais interessado. Muito mais presente. Tiago falava com a igreja e ele dizia o seguinte: olha, o flerte de vocês com o mundo ofende o Senhor e vai dificultando a amizade que o Senhor propõe para vocês. Tudo bem, pessoal? Estão comigo aqui? Vamos avançar mais um pouquinho? Folheia a Bíblia para frente. 1 de João capítulo 2. 1 de João capítulo 2. Uma vez nós fizemos uma série sobre João aqui, esse texto foi abordado, eu quero observá-lo de novo com vocês. Veja o que diz o versículo 15. Momentos depois, pessoas diferentes, aqui é João quem fala. E veja o contexto, veja a ideia, mantém-se a linha. João diz o seguinte: não ameis o mundo, não ame aquilo que há no mundo. Se alguém ama o mundo, como é que termina o versículo 15? O amor do Pai não está nessa pessoa. Veja esse amor exigente de Deus. Ele dá tudo, entrega tudo. Ele vai cuidar de tudo. Mas você precisa ser cuidadoso com a quem você confere a sua fidelidade. E ele prossegue lá o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Gente, o mundo passa, presta atenção, a concupiscência do mundo vai passar. Somente aquele que faz a vontade de Deus é que vai permanecer para todo sempre. É um conselho maravilhoso. Ele está propondo uma avaliação. Se o mundo vai passar, e somente aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre, o que é que você vai escolher para a sua vida? Onde é que você vai colocar o seu coração? Essa é a ideia do Espírito Santo através de João. E eu queria pensar com você algumas definições de termos. Eu vou definir um termo e depois 4 ideias. 3 ideias. A primeira é a definição do termo concupiscência. Algumas Bíblias já substituíram o termo concupiscência. Mas concupiscência aqui significa desejo intenso. Diga comigo, desejo intenso. É aquela cobiça intensa, é uma ânsia. Agora, vamos definir algumas expressões. O texto diz a concupiscência da carne.
Então vai se tratar de desejos desordenados, impulsos desordenados, aquela busca de prazeres a qualquer custo e principalmente alheios à vontade de Deus e aquilo que Deus estabeleceu. E o Espírito Santo diz através de João, se você ficar nesse tipo de coisa, você está amando o mundo, não ama Deus. A outra concupiscência aí, o outro desejo intenso, é o desejo dos olhos. São os desejos gerados pela visão. É aquilo que o homem vê, a mulher vê e cobiça. Tem a ver com inveja. Diga comigo, inveja. Tem a ver com a inclinação ao materialismo, algo muito crescente nos nossos dias hoje. Tem a ver com a avareza. Jesus fala alguma coisa sobre os meus olhos e os teus. Ele vai dizer que se os olhos forem bons, o corpo vai estar razoável. Por quê? Porque os olhos funcionam como uma porta de entrada para muito tipo de tentação que nós experimentamos. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus. Não procedem do nosso Pai. E a soberba da vida, eu queria observar com você, é uma questão da mente caída que se apoia naquilo que tem. Meu título, minhas posses, minha conta corrente, as pessoas que eu conheço, meu nível de influência, soberba da vida. Fala de arrogância, de ostentação, de exibição das coisas que possui. Nada contra possuir, tudo contra exibi-las de maneira em que o seu coração demonstre estar preso em tudo aquilo ali. Soberba da vida fala do orgulho, fala de uma autossuficiência humana, fala da idolatria pelas coisas dessa terra. Você percebe a ideia de amar o mundo gera afastamento de Deus. Aquele que ama o mundo está amando essas coisas. Aquele que está sendo amigo do mundo, diz Tiago, está amando essas coisas, está se voltando para essas coisas. A Bíblia diz que amar estas coisas gera afastamento de Deus. Por outro lado, diga comigo, por outro lado, amar a Deus gera afastamento do pecado. Muitas vezes, e aqui é uma boa notícia para mim e para você, muitas vezes eu e você ficamos gastando muita energia na luta contra o pecado. E nós devemos fazer isso mesmo. Nós devemos resisti-lo, nós devemos nos afastar, nós devemos fugir. É a fala do Senhor acerca do pecado. Nós devemos confessar, devemos buscar ajuda, devemos nos abrir. Mas há algo muito especial na vida do crente que vai ajudá-lo a vencer o pecado, que é investir no amor a Deus. São coisas que se excluem. O amor ao mundo, o amor ao pecado afasta a gente de Deus. Por outro lado, há um crente devotado, uma mulher, um jovem que está querendo amar o Senhor, se voltar para Ele. Isso vai gerando um afastamento dele dos pecados da vida e desse tipo de coisa. Você está me ouvindo aqui? Portanto, eu gostaria de chamar você a investir mais tempo em amar o Senhor. Essa semana deveria ser uma semana em que a gente olhasse para o Espírito Santo e dissesse: meu melhor amigo, eu quero amar o Senhor de uma maneira mais intensa. Eu quero renunciar e rejeitar coisas na minha vida que às vezes eu não estou nem percebendo, que estão ofendendo o seu coração e, portanto, me impedindo de fluir e fruir a intimidade toda que o Senhor me chama para ter e que a cruz do Calvário me garantiu. Irmãos e irmãs, há um nível de intimidade, há um nível de influência, há um nível de projeção, há um nível de conquista, há um nível de avanço, há um nível de ansiedade para o qual o Espírito Santo nos chama e é direito nosso conquistado na cruz do Calvário. E eu e você precisamos vencer a desatenção, a incredulidade, a descrença e ir deixando o pecado habitual na vida para podermos fruir essas coisas, porque essa é a proposta generosa de Deus para todo crente. Aquele que nasceu de novo não é mais escravo do pecado. Diga comigo, não sou mais escravo do pecado. Folheie a sua Bíblia comigo, Romanos capítulo 6. Abra aí, por favor, participe, acesse, conecte, faça alguma coisa. Romanos capítulo 6, folheie. Romanos capítulo 6, aí em casa também, participe, para você estar conosco. Romanos capítulo 6. Versículo 14.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão inundados, invadidos, protegidos, imersos, mergulhados, vocês estão debaixo do favor imerecido de um Deus todo santo, debaixo da graça. Levante a voz comigo e diga, o pecado não terá domínio sobre nós. Muito bem, essa é a palavra santa do Senhor. Mas aí a gente fala, mas pastor, peraí, mas eu estou lutando com esse negócio aqui faz um ano. Ok, devemos lutar mesmo. Mas você não luta de uma forma passiva, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Você luta de uma forma ativa. Você identifica a sua luta, aliás, você identifica o seu pecado, e agora você começa a usar a palavra contra ele. Você ainda está aqui, eu já te identifiquei, mas eu tenho uma notícia para você, ela é a notícia do meu Pai para a minha vida. Você não tem mais domínio sobre mim. Seu tempo está acabando. Essa é uma postura que eu e você devemos lidar, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Veja, vamos folhear a Bíblia de novo para Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo 5. Eu quero ler só, aliás, vamos ler todo ele. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha que não erra, ou a fiel testemunha. Jesus Cristo, o primeiro a se levantar dos mortos pelo seu próprio poder. Jesus Cristo, o soberano acima de todos os reis da terra. Aquele que nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reis, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Jesus Cristo seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Diga amém aí onde você está. Amém. Veja, nós não somos mais escravos do pecado, e além disso, o sangue de Jesus Cristo nos comprou e nos libertou dos nossos pecados. Essa é a posição de um crente frente ao pecado, frente à luta do dia a dia. Aquele que nasceu de novo tem esse benefício em seu favor. E eu e você devemos crer na palavra de Deus, porque ela é um escudo poderoso e também uma espada poderosa na luta do dia a dia. Crer na palavra. Eu quero propor para você aquilo que chamei hoje de manhã aqui com os nossos irmãos de fé agressiva. Diga comigo bem alto mesmo, fé agressiva. Diga de um jeito agressivo agora. 1, 2, 3 e já. Muitas vezes, irmãos, nós adotamos uma fé passiva o tempo todo, mas não há problema na fé passiva. E eu exemplifiquei hoje para a igreja matutina, por exemplo, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha que coisa boa. O Senhor me faz deitar, o Senhor me conduz, o Senhor está comigo. Essas coisas, o Senhor prepara uma mesa, o Senhor unge a minha cabeça. Uma fé passiva, eu estou recebendo a ação do Senhor o tempo todo. Apocalipse 1, Ele me ama. Veja, eu sou alvo do amor de um Deus tão poderoso. Com seu sangue Ele me libertou dos meus pecados. Ele me constituiu rei e sacerdote para Deus o Pai. Veja que coisa boa, são ações do Senhor em meu favor, e eu preciso recebê-las mesmo, porque elas são grande verdade para a minha vida e são fontes de libertação para mim. Agora, a minha fé precisa reagir. Diga comigo, reagir. Essa é a ideia da fé ativa. Significa que essa semana, na hora das lutas, na hora das dificuldades, na hora dos transtornos, na hora em que parece que as coisas saem do controle, na hora da tentação, eu preciso levantar a voz e dizer, o Senhor é o meu pastor, e isso me garante que nada vai me faltar, aleluia. Percebe a diferença entre a fé passiva? A fé passiva crê naquilo que Deus diz, a fé ativa põe em ação a crença naquilo que o Senhor diz. Eu sou reino sacerdotal, fui liberto do império das trevas, e hoje eu sou sacerdote de Jesus Cristo, universidade, lá vou eu, uhul! Você está me entendendo? É quando a gente entra no jogo. É quando a gente entra para fazer valer aquilo que Deus diz acerca de nós. Uma fé ativa. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou.
Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu sou filho do Deus vivo. Tem mais alguém aqui que tem essa certeza? Isso é fé ativa. É quando eu me levanto amanhã e digo bom dia para aquela pessoa com os olhos tudo inchados no espelho e digo, o Senhor está com você hoje. Uma fé ativa. É quando a enfermidade chega e eu digo para mim mesmo que eu não tenho como dizer que ela não chegou, mas eu posso dizer a ela que dentro de mim tem alguém que chegou antes, que venceu toda a enfermidade lá na cruz do Calvário. Fé ativa. E eu quero dizer para você e propor para você, para essa semana, algumas posturas frente ao pecado que gera esse impedimento para eu ter mais intimidade com Jesus Cristo. Eu deveria, e você também deveria se levantar para dizer algumas vezes para você mesmo, eu sou o templo do Espírito Santo. Porque uma coisa é eu ler o texto para você e tentar convencer você disso. Outra coisa é você se apropriar dessa verdade esperançosamente no fato de que o Espírito Santo quer ministrar isso em você, até que isso seja uma grande verdade para mim e para a sua vida. Irmãos, há um texto bíblico que nós dissemos aqui há um tempo atrás, numa das nossas séries, que o mundo, a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Aquela universidade onde você vai, eu já não vou mais faz algum tempo. Aquele local onde você trabalha, o trânsito, a rua onde a gente anda, a sua vizinhança. Sabe aquelas pessoas lá? Elas anseiam pela manifestação dos filhos de Deus. Anseiam pela palavra, anseiam pela postura, anseiam por uma fé agressiva que se apresenta para dizer, eu sou templo do Espírito Santo de Deus, e dizer, levantar a voz como Jesus se apropriou da palavra e a gente se apropria do texto e dizemos o seguinte, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você pode dizer isso aí onde você está? Me diga firmemente, diga, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Põe a mão na pessoa que está do seu lado, eu vou pedir para você, diga para ela, o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Levante a sua mão, olhe para alguém longe de você, e atrás, na frente, do lado, diga, o Espírito do Senhor Deus está sobre você. Essa fé é agressiva. Quando nós ministramos, então, agora uns aos outros. É quando agora, minha irmã e meu irmão, nós vamos ser assediados por aquele pensamento, por aquela pessoa, por aquela ideia, e nós vamos dizer, não sou escravo desse tipo de mentalidade. Eu identifiquei você, eu vi você, você está me fustigando aqui agora, mas agora eu percebi você, e eu quero dizer uma coisa para você, não sou escravo do pecado, não sou escravo desse tipo de pensamento, eu estou sob o domínio de Jesus Cristo, que é meu Senhor e Salvador. É uma postura agressiva, onde eu não fico orando, Deus, eu estou sendo tentado, Deus, eu estou pecando, Deus, olha para mim, olha que coisa, Senhor, que o diabo está fazendo comigo, coitadinho de mim, mé. E daí o Senhor olha para você e fala, não acredito, jacaré, que você está nessa lama ainda. O jacaré e essa lama ainda é por minha parte, eu acho que o Senhor não vai falar desse jeito. Mas não é possível que você não vai aplicar a palavra. Eu já disse quem você é, eu já disse quem você tem que fazer, eu já disse para você que se você resistir o diabo vai fugir de você. Não fugiu ainda, porque você fica com mé. Ao invés de resistir. Isso é fé agressiva. Você entende isso? Eu chamo você para nos levantarmos com uma fé agressiva e dizer, eu sou uma mulher de Deus. Onde estão as mulheres aqui nessa noite? Levante a voz bem alto, essa voz aguda que você tem, e diga, eu sou uma mulher de Deus. Isso, os homens, por favor, onde é que estão os homens aqui? Levante a mão, diga, eu sou um homem de Deus, diga isso aí. Essa é a nossa postura. Vamos dizer todo mundo juntos, 1, 2, 3 e já. Então diga isso para aquela série horrorosa que você está assistindo. Irmãos, eu gosto de filmes assim, me distrai a cabeça. Eu gosto de uma série ou outra. Esses dias comecei a assistir. Falei, Selminha, fiz uma pesquisa, eu acho que essa série vai dar legal.
Vou assistir. Ela falou, não, beleza, tu pode assistir. Comecei a assistir, mano. Não dá. Satanás abriu o esgoto do inferno e fica jogando para dentro da sua cabeça. E nessas horas você precisa ter uma fé agressiva. Eu sou um homem de Deus. Vou quebrar essa televisão. Não, não precisa. Você pode mudar o canal. Você pode dizer, não vou assistir mais essa porcaria. Outro dia eu falei uma palavra tipo porcaria aqui no culto. Aí tinha uma criança sentada, ela olhou para mim e falou assim, mãe, não pode falar porcaria. Cuida dos seus filhos, ajude-os aí, por favor. Não é só porque o pastor fala que eles podem falar, mantenha o controle aí. Entende isso? Essa é uma coisa que cabe a nós. Diga comigo, eu sou santo. Quantos santos tem aqui em nome de Jesus? Diga, eu sou santo. Você precisa dizer isso para você o tempo todo. Como santo, eu vou fugir dessas práticas. Minha irmã, a senhora sabe quando a senhora está sendo tentada. Meu irmão, o senhor e eu sabemos quando estamos sendo tentados. E você quer ver uma fria? É quando você acha que consegue manter a tentação sob controle. Já foi. Precisa se arrepender. Precisa confessar. Precisa largar. Precisa. Tem alguém comigo aqui? O Espírito Santo está dentro de nós. Se nós não levarmos a vida de santidade a sério, todo o potencial dele em nós não vai ser aproveitado. Essa é a dureza do potencial. Potencial não utilizado, ele gera prejuízo. Estava lá, podia ser algo maravilhoso, mas não veio à tona. Mas essa não vai ser a sua história. A sua história será de homem e mulher que se arrependeu diante de Deus e viveu o potencial dele daqui para frente. Alguém acredita nisso aqui, por favor? Hoje é um dia maravilhoso, porque hoje eu estou ouvindo a voz do Senhor, então eu não vou endurecer o coração para ela. Irmãos e irmãs, nós não somos vítimas de Satanás e nem de suas propostas. Nós éramos, mas um dia o bendito Salvador Jesus Cristo entrou lá no redil de Satanás, naquele lugar horroroso onde a gente estava escravizado. E nos arrancou de lá. A palavra de Deus diz que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus vivo. Portanto, você não é mais vítima de Satanás, nem de suas propostas. Satanás é que é vítima de Jesus Cristo, que veio para esmagar a sua cabeça lá na cruz do Calvário e destruir todas as suas obras. Portanto, você está do lado vitorioso. Dê um glória a Deus aí onde você está. Essa é a proposta de Deus para mim e para a sua vida, uma proposta de arrependimento. O rei chegou, irmãos. E ele trouxe o reino dele para a terra. E ele nos constituiu súditos do seu reino. E essa é a nossa posição maravilhosa. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. E, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.